Galera, a seleção brasileira perdeu pela primeira vez na história para a Colômbia em jogos de eliminatórias. Isso é surreal, cara. Uma vergonha essa seleção brasileira atual. Seleção mal treinada. Só tenho isso a dizer. Vou trazer aqui para vocês agora o programa Linha de Passe da ESPN Brasil, analisando e falando sobre mais um vexame da seleção brasileira que perdeu de virada para a Colômbia. Vamos lá para o vídeo? Deixa eu soltar aqui. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como crédito. Simbora! 1 hora de duração e falará, claro, muito sobre mais uma derrota brasileira, 2-1 para a Colômbia, virada, 2 gols de Luiz Dias, que protagonizou a imagem até agora da eliminatória, a comemoração principalmente do primeiro gol com seu pai ali nas tribunas, chorando, em prantos depois de ter sido libertado, ficou dias, até para fazer a ligação com o sobrenome da família, ficou dias e dias sequestrado e hoje teve a emoção, sentiu a emoção de estar no estádio, ver o filho tomar conta do jogo e a Colômbia merecidamente bateu o Brasil 2-1 com 2 gols de Luiz Dias. Jean Oddi, Vitor Birner, Paulo Calçade me acompanham nessa e a partir de agora tem muito sobre este jogo. O Brasil não cedia tantas finalizações a um adversário desde 2014, como cedeu hoje. Não dá para dizer que a Colômbia não mereceu vencer, não mereceu virar o jogo, né, Jean? Perfeito, Paulo. Boa noite para você, boa noite para os companheiros. É isso, o Brasil fez 5 minutos espetaculares, mas pelos outros 85 minutos de jogo, a Colômbia mereceu a virada. Acho que estava merecendo o empate muito antes de conseguir, uma grande atuação do Luiz Dias, com muita liberdade, Acho que a gente vai falar das questões táticas, mas para mim fica muito claro que, por exemplo, um cara tão pouco valorizado como o Danilo fez muita falta hoje, muita falta, porque o Luiz Dias não teria tido aquela liberdade toda. Mas, enfim, falaremos muito do jogo. Eu queria só um olhar um pouco mais amplo para a seleção brasileira, do ponto de vista do seu planejamento e da sua programação. Eu me lembro que quando o Brasil goleou a Bolívia na estreia do Diniz, já chegou um monte de gente dizendo que Carlo Ancelotti, pra quê? Olha aí, achamos o técnico e tal. Aquela tradicional ansiedade que vivemos no futebol brasileiro. Agora, eu acho que assim, independentemente do que aconteça nos 2 próximos jogos, estamos falando de de 2 jogos grandes, Um contra a Argentina pelas eliminatórias e o outro jogo contra a Inglaterra num amistoso no ano que vem. Mas acho que independentemente do que aconteça nesses 2 jogos, pelo menos aquele problema, entre aspas, que talvez a CBF temesse de, e agora, hein? O que vai acontecer se chegar o período da chegada do Ancelotti e o Brasil tiver massacrado todo mundo, vão começar a dizer que não vale a pena, a gente vai ter que voltar atrás. Acho que essa discussão ela já não existe mais, independentemente das qualidades ou deficiências do Fernando Diniz, que é um grande técnico e provou isso com o Fluminense, com mais tempo de trabalho. E a gente, eu acho que cai de novo na mesma conversa do último linha de passe da seleção brasileira, obviamente, que foi o da derrota para a seleção do Uruguai. É um técnico muito autoral e o fato de ser autoral levou o Fluminense à glória eterna, a principal glória que um time sul-americano pode atingir, mas é muito autoral. E a pergunta é, serve para a seleção brasileira um trabalho tão autoral e que necessita de tanto treinamento e repetição? Não de serve. novo, é a conversa que a gente teve depois da derrota para o Uruguai, Vitor Birner. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, ao Jean, ao professor Calçade, aos fãs das fãs do esporte. E eu acho que essa é a grande questão. Não é a capacidade do Diniz em executar um time para jogar da maneira como ele gosta, mas se ele tem tempo para fazer isso. E ele mesmo, na entrevista de ontem, falou, olha, eu tive 18 dias até agora com os jogadores, contando todas as convocações desde quando ele é técnico da seleção brasileira. E a gente tem que acrescentar, não são dias seguidos, são dias interrompidos, onde os jogadores vão para os seus clubes e fazem coisas muito diferentes do que eles têm que fazer na seleção brasileira. Eu não sei a resposta, se você consegue ou não consegue impor ou preparar a equipe para jogar dessa maneira, e se você consegue preparar, em que nível de excelência você chega em anos depois de preparar a seleção para jogar dessa maneira, para enfrentar uma Copa do Mundo. Quando chega o mata-mata e os erros costumam ser muito pesados, costumam gerar eliminações. E eu acho que o Diniz também não tem essa resposta, porque é uma novidade na vida dele. Perfeito. Ele pode achar que sim,
Ele pode ter convicção que sim. Eu até acho que com anos à frente da seleção e junto em período de Copa América, e eu não sei qual vai ser o período Copa do Mundo que a seleção brasileira vai ter, porque essa última foi muito pequena, se vai ser um mês ou não, eu acho que ele pode melhorar isso muito, né? Mas não dá para saber se você consegue implementar um jeito de jogar rebuscado e complicado como ele gosta. E se a gente olhar as outras seleções do mundo, nenhuma faz isso. A que chegou mais perto de fazer isso nos últimos anos foi a Espanha. Mas a Espanha trouxe isso do clube, né? Era um jeito de jogar que funcionava muito bem no Barcelona, funcionava muito bem já implementado no futebol espanhol e que, de repente, conseguiu funcionar na seleção brasileira, na seleção espanhola por algum período que ultimamente não funcionou mais, né? Nas últimas Copas do Mundo. Então, é uma pergunta que você faz, que é a grande pergunta e não há uma resposta para ela. Tudo bem, Xará? Boa noite. Olá, Paulo, companheiros. Para você que nos assiste, boa noite. A Espanha é um bom gancho, porque você está falando do hiper, ultra, super posicional, que todo mundo nos seus espacinhos, bola circulando, para um time que é o oposto desse daí. Tem várias formas de jogar, né? Você pode jogar com ferrolho, não deixa ninguém chegar a entrar na sua defesa. Você pode jogar todo mundo lá na frente. Você pode jogar todo mundo no seu quadradinho. Pode jogar também, não tem quadradinho, pode jogar onde você quiser. Assim, nenhuma forma é a melhor. Essa aqui é a melhor invenção no futebol até hoje. Isso não existe. Tem várias formas de ganhar. Agora, tem coisas que você enxerga, como a gente enxergava na ideia do Diniz no Fluminense, e elas são, na seleção, chamam mais atenção. Porque justamente falta isso, falta convivência, falta esse tempo todo de trabalho. E é totalmente diferente daquilo que o jogador faz fora, né? Você pega assim, imaginar do meio de campo, o André conhece esse caos do dinizismo, o André conhece. Um protagonista do caos dinizista. Só o André. Agora, Bruno Guimarães, Newcastle, joga? Não, quadradinho. Joelinton do lado dele, Longstaff às vezes. Rafinha no Barcelona com chave, pelo amor de Deus. Amplitude do lado direito. Martinelli no Arsenal no quarteta, que também é jogo de posição e, portanto, posicional. Nem todo jogo de posição todo jogo de posição é posicional. Fica esquisito falar isso, que jogo de posição é uma maneira de jogar. Mas nem todo jogo posicional é de posição, né? Lembrando daquilo que o Barcelona fazia, do que faz o Guardiola, do que faz o Arteta, do que faz a Real Sociedad, o Emmanuel Guacil, na Espanha. Agora, o Martinelli é jogador do Arsenal, né? Do Carlo Ancelotti, o Vinícius e o Rodrigo são. O Carlo Ancelotti, ele não é assim tão... Você não pode comparar ao Guardiola nem ao Arteta, mas você não pode dizer que o Real Madrid cada um faz... Está todo mundo misturado. Você encontra o Valverde no lugar do Valverde, o Kroos no lugar do Kroos, você encontra o Camavinga no lugar do Camavinga. Tá bom, aí você vem para o Brasil e você fala para eles, a ideia é muito boa, né? Mas é legal tratar disso, porque parece que ao te dar toda a liberdade que você não tem no dia a dia, você vai se tornar um cara muito feliz e criar um jogo espetacular. Como se aquele jogo mais organizado fosse um jogo que tirasse a liberdade do jogador. Isso é bem legal para discutir. Porque a gente está no momento do Brasil que é o seguinte, esse aqui é liberdade total, esse aqui o jogador está numa prisão. Não privem os nossos jogadores os nossos talentos, coitados dos nossos talentos. Não. Eles vão para lá, eles são o futebol deles, né? Fica assim um futebol todo reduzido. Esse discurso virou... Acho que melhora, mas... Aí vem aqui, cara, mas é tão diferente, assim, a liberdade, ela é fantástica. Mas mesmo a liberdade precisa, para você dar liberdade total ao jogador, é um jogo que não é simplório. É uma bagunça organizada. Ele é complexo, o entendimento dele. Você tem que recuperar um jogo que você não joga há muito tempo, ou talvez nunca tenha jogado na vida estando no Brasil. Então, não é de uma hora para outra. Porém, o Calçade... só quero deixar aqui no ar, você tem outro disruptivo que veio para romper com tudo, que sempre a gente já conhece, é antigo, que é o Bielsa, no Uruguai. O Uruguai ganhou da Argentina. O Uruguai ganhou do Brasil. Na Bomboneira. Na Bomboneira. Jogando bem. E ele merecendo. Também é um jogo
diferente, mas você não vai falar que é um jogo... Mas eu só então, acho... mas a questão, eu acho que assim, até o André Plihal está nos assistindo e me mandou justamente essa mensagem. O Bielsa também chegou há pouco tempo e a seleção do Uruguai está fazendo o que está fazendo. O Uruguai está jogando como o Bielsa assinou a carreira dele? De jeito nenhum. Então... Não foi contra o Brasil assim, não foi contra a Argentina assim. Hoje acho até que foi mais. O Bielsa dá um pouquinho de passo atrás. Contra o Brasil deu vários passos. Eu só acho que era disso que eu queria porque falar, é necessário. Paulo, porque eu acho que existe uma diferença fundamental nas duas coisas. O Fernando Diniz já provou, inclusive nas últimas estreias dele por São Paulo, por Fluminense, ele já provou que ele sabe disso, que ele não pode chegar querendo revolucionar o seu time. Então, eu me lembro que a estreia dele, do São Paulo, eu me lembro muito especificamente, foi o jogo contra o Flamengo no Maracanã, que foi o anti-dinizismo. O Flamengo de Jorge Jesus voando. Foi um 0x0 picado, marcado. Porque ele sabia que não adiantava, naquele momento, começar daquele jeito. Com o Fluminense foi mais ou menos a mesma coisa. Não sei se foi o primeiro jogo, mas um dos primeiros contra o Palmeiras no Allianz Parque. E foi mais ou menos a mesma história. Então o Diniz, ele é um cara que acho que já entendeu que talvez certas coisas levem mais tempo e que, portanto, não adianta querer começar afobadamente a implantar tudo aquilo que ele pensa sobre o futebol. Só que aí entra aquilo ao que eu me referi no começo do programa. O contexto dele é muito específico. Ele não está com um contrato assinado até o final da Copa do Mundo. Ele não está que nem o Bielsa sabendo que ele vai dirigir o Uruguai na Copa do Mundo. O Diniz, de certa maneira, isso para mim ficou muito claro na primeira entrevista coletiva dele como técnico da seleção. Ele sabe que ele precisava, e eu já digo precisava porque acho que assim, se há um acordo com o Ancelotti, se de fato o Ancelotti quiser vir, o Ancelotti virá agora. Mas ele sabia, pelo menos quando ele assumiu a seleção brasileira, que, cara, se ele chegasse e do 5-0 na Bolívia, ele emendasse 4-0 na Venezuela, 3-0 no Uruguai, 4-0 na Argentina, 5-0 na Colômbia, o Ancelotti ia ter que esperar. Quer dizer, ia começar um clamor, e as coisas funcionam assim no Brasil. Então, o que eu acho que talvez tenha havido é que o próprio Diniz, de alguma maneira, falou, não, eu vou impor eu vou impor minha marca. Agora, é claro que quando você quer assinar, você corre maiores riscos. E hoje o resultado foi absolutamente Sabe a comparação? justo. Eu já fiz várias, né, de garoto e tal. É um garoto na peneira. Na peneira, quando é peneira mesmo, não é que você está ali fazendo um teste e tem alguém de olho em você. É aquilo. Você tem 20 minutos, são 22 caras desconhecidos que têm 22 minutos para aparecer. Você não toca a bola para ninguém na peneira. Você não toca a bola para ninguém. Só que aquilo não é jogo coletivo, aquilo não é futebol, mas você precisa aparecer. Eles vão te escolher pela sua capacidade individual. Eu entendi. Eu acho que uma coisa ele junta, tem 6 jogos tinha ou tem 6 jogos para se garantir na Copa do Mundo. E tem uma diferença para o clube. No clube ele chega, como você falou, faz um jogo, São Paulo e Flamengo, super conservador, fechadinho, mas ele sabe que ele tem o dia seguinte, a semana seguinte, a outra, ele vai com o tempo cavando espaço e construindo o que ele quer. Ele não tem esse tempo na seleção. Por isso que você falou, e também porque não tem o tempo na prática com os jogadores. Então você imagina se ele pega, joga um pouco mais fechado, a seleção marca mais, faz um jogo mais a la Tite, que não era um jogo defensivo, ao contrário, mas um jogo muito mais simples de ser entendido pelos atletas, principalmente sem a bola, né? E aí o Brasil vai lá, consegue o resultado. Em que momento ele dá esses passos adiante para virar Diniz? Com essas interrupções e com pouco tempo. Então, por isso que eu falo, eu entendo a ideia dele de insistir no futebol que ele mais acredita. Por enquanto, a ideia tem sido péssima. Na prática. Não sei se vai ser durante toda a passagem dele. Por enquanto, a ideia na prática... Hoje foram 5 minutos, como você falou, de um Diniz que você olhava e falava, nossa, esse é o time do Diniz, está voando, pressionando. Vinícius Júnior quase faz um gol no começo, depois tem um golaço, a tabela, a aproximação. De repente, bagunçou tudo e se vê o jogador correndo para tudo quanto é lado e ninguém entendendo nada. O Brasil sofre, isso acontece um pouquinho com o Fluminense, né? O Brasil sofre quando o adversário tem a bola. Enquanto a Colômbia não pegou a bola, o Brasil fez 1-0. Quando a Colômbia passa a ter a bola, aí a Colômbia encontra todos os espaços, os vazios, os buracos que a seleção oferece pela sua desarticulação. Algo que eu não gosto, já falei aqui no Linha, assim, o futebol brasileiro não pode desprezar o meio de campo. É um desprezo sistemático. Por vários motivos. Também porque às vezes você não encontra até jogador. Mas
você olha para o Fluminense, o que ele escalou foi o Fluminense com Cano, com Cano. Ah, quer saber? Eu vou mostrar para vocês agora, galera, as notas da imprensa para todos os jogadores e também para o Fernando Diniz. Cara, vou dizer uma coisa aqui para vocês, hein? Se perder para a Argentina, eu me arrisco a dizer aqui que o Fernando Diniz será demitido. Perdemos para o Uruguai, perdemos agora para a Colômbia. Se perder para a Argentina, o próximo jogo, o Diniz pode ser demitido, cara. É o que eu acho que vai acontecer. Vamos ver aqui as notas. Galera, tá na tela aí então para vocês o ranking de atuações. Vamos lá. Ranking de atuações. Goleiro Alisson, nota do GE, nota 7, público 8,5. Acho que ele falhou ali no gol, hein, cara. Emerson Royal, lateral. Nossa senhora, hein? Que nota horrível. Nota 3,5 do GE, nota 0,8 do público. Marquinhos, nota 5 e nota 3,2 do público. Nota 5 também para o Gabriel Magalhães e nota 3,6 do público. Douglas Luiz, nota 5,5 e o público voltou aí 5,8. Renan Lodge, cara, olha esse cara, velho, horrível, né? Nota 4,5 do GE, nota 0,5 do público. PP, nota 5,5 do GE e nota 2,8 do público. André, 5,5 do GE, 4,9 do público. Bruno Guimarães, 5,5 e 3,7 do público. Rodrigo, jogou bem, hein? Um dos melhores. Nota 7 do GE e 8,1 do público. Paulinho do Galo, hein? Atlético Mineiro, ó, nota 5,5 do GE e 4,2 do público. Entrou ali já no final de jogo. Não tão no final, né? Mas entrou no segundo tempo. Rafinha, nota 6,2 do GE e 4,2 do público. Hendrick entrou também, deixa eu ver se fala aqui em quantos minutos que o Hendrick entrou, mas parece que era 37 minutos do segundo tempo. Nota 5,5 do GE, 6,4 do público. Vinícius Júnior, que saiu machucado, saiu com dores na coxa aos 25 minutos. Nota 7 do GE, 7,4 do público. João Pedro, nota 5,5 e 2,6 do público. O Gabriel Martinelli, nota 7 do GE, 6,5 do público. E o Fernando Diniz, hein, galera? Cara, 4,5 do GE, 0,7 do público. É o que eu tô falando. Se perder para a Argentina, pode ser demitido, cara. Será o técnico mais rápido a passar pela seleção brasileira, né? Eu acho, pelo menos. Não estudei a história, mas, cara, só vergonha, né, galera? Perdemos para o Uruguai, que tá jogando bem, né? Venceu também a Argentina hoje. E perdemos agora para a Colômbia de virada, cara. Inacreditável. Agora o próximo jogo é só contra a Argentina do Messi. É só isso. Então, segura as calças na mão aí, porque vem bucha aí, cara. Vem bucha, hein? Sei não se o Brasil não vai tomar um atropelo aí da Argentina, hein? Jogando essa bolinha. Cara, jogaram 10 minutos só do primeiro tempo e só. Morreu o time. Acabou. Time ruim, sem criação, sem nada. Não finaliza em gol. Caraca, velho. Finaliza, mas é pouco, né? Cadê a criação do time? Defesa péssima. Fernando Diniz, horroroso na seleção, péssimo. É isso, galera. Muito obrigado a todos. Isso aqui é Brasil, né, cara? E Flamengo. É nóis. Tamo juntos. Fui!